Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá. A gente vai começar agora uma série de pequenos vídeos conversando sobre o futuro. No caso, a gente tem ali o grupo que vai fazer a revisão e o grupo para o qual a gente está apresentando agora de maneira totalmente nova, ok? Para o primeiro ano, a gente está vendo agora, está iniciando o estudo sobre o futuro. E para o segundo ano, a gente vai estar revisando algumas ideias de futuro que já foram trabalhadas no ano anterior, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, a gente na parte um, a gente vai focar principalmente em dois tempos verbais que a gente já conhece, estruturas que a gente já conhece, só que agora com um enfoque no futuro, ok? Então vamos lá. Present continuous. Então a gente sabe que é um tempo verbal, uma estrutura verbal que a gente vai usar para ações que estão ocorrendo no momento da fala. Present continuous, presente contínuo. O present continuous traz também a ideia de um futuro planejado. Gravem bem essa palavrinha. Desde que eu tenha já algo planejado, a intenção de fazer algo, indícios no presente de que eu vou fazer algo, eu posso usar a estrutura do present continuous, ok? Exemplo aqui. What are you doing tomorrow? Prestem bem atenção nessa palavrinha. Eu tenho ali o verbo to be, are, e o verbo principal, que é o do, que é o verbo fazer, com o sufixo ing, indicando gerúndio, tá? Lembrando que os gerúndios são os verbos em que a gente tem essa terminação, ando, indo, indo. Então, eu pergunto para vocês, o que você vai fazer amanhã? What are you doing tomorrow? E aí a resposta vem: I am studying tomorrow. Eu vou estudar amanhã. Aqui, a pessoa caminhando aqui no campo pode dizer I am studying tomorrow. Quer dizer, a tradução literal seria eu estou estudando amanhã. A gente sabe que amanhã ainda não aconteceu, então eu logo entendo que não é no momento da fala. Como ela tem planos de estudar amanhã, já é algo planejado na cabeça dela, ainda que ela não esteja estudando agora, tá? Ela está dizendo eu, aí a gente vai traduzir dessa seguinte forma: eu vou estudar amanhã, ok? Tudo bem? Então aqui a gente teve já a ideia de present contínuos para além daquela ideia normal que era para expressar uma ação ocorrendo no momento da fala. E tudo se deve principalmente ao contexto, tá, gente? Eu estou vendo aqui no contexto destacando bastante a palavrinha tomorrow, amanhã. Então, eu não posso estar estudando amanhã, tá? Eu vou traduzir como vou estudar amanhã, ainda que a estrutura do verbo to be com o verbo principal com ing indique uma ação acontecendo no momento da fala, tá ok? A gente agora sabe que o present continuous tem essas duas funções. Tudo bem? Mais um exemplo aqui que a gente vai ver. Tina is going to dentist on Friday. Tina vai ao dentista na sexta-feira. Aqui a gente logo consegue identificar que nesse exemplo a gente tem a ideia de planejamento para o futuro, porque provavelmente Tina já tem uma consulta marcada, ou seja, um compromisso agendado. Ela está ali, né, fazendo compressas na face, então provavelmente o indício ali da dor mostra pra gente que ela não resolveu agora, de repente, do nada, ir ao dentista. Ela já tem isso em mente, já tem planejado um momento ali em que ela precisa se deslocar para a consulta. Então, na sexta-feira, ela vai ao dentista. Então, ela já tem isso planejado, ok? Aqui, pessoal, a gente vai ter um outro tempo verbal também que pode ser usado, tá, com ideia de futuro. No caso aqui é o simple present. Só que o simple present não será usado quando você tem algo planejado. A gente vai ver uma outra situação aqui em que eu vou usar o verbo na estrutura do simple present, do presente simples, para indicar futuro. E não é na mesma situação do exemplo da Tina, que tinha uma consulta marcada, ok? Vamos ver então. Aqui, nesses casos em que eu tenho já planejado uma ideia para um futuro, um plano pessoal, tá? Eu mostro para vocês através de indícios no meu presente que eu quero fazer alguma coisa ou preciso fazer algo no futuro. Então eu vou fazer algo
e esse algo já tem ali uma certa antecedência num plano. Você pode visualizar isso através de algum planejamento, tá? Exemplo, I am staying at home this evening. Então, a pessoa já planejou o quê, gente? Eu vou estar em casa essa tarde, tá? Tá tudo certinho para ela estar em casa. Ela tem planos pessoais para estar em casa à tarde, ok? Então, eu não direi jamais I stay at home this evening. Eu estou em casa essa tarde, tá? Nessas situações de futuro planejado, eu vou usar o present continuous e não o simple present. Então, em que situações ali, como eu mostrei, né? Present continuous, posso usar para futuro planejado. E neste caso de futuro planejado, eu não posso usar o simple present. Então, já que eu posso usar o simple present para indicar futuro, qual é essa situação? Vamos ver aqui então a comparação. Aqui eu tenho a imagem do rapaz e tenho a outra de um cinema. Então eu digo: I am going to the cinema tomorrow. Então, olha só, eu vou ao cinema amanhã. Mas, do outro lado, eu tenho The film starts at 8 p.m. Olha só, no primeiro caso, am going, eu tenho ali, de novo, a estrutura de quê, gente? Né? Planejamentos pessoais, então eu tenho a estrutura aqui, que eu posso falar para vocês, que eu tenho a estrutura do present continuous, verbo to be, am, mais o verbo go com o ing. I am going to the cinema tomorrow. Então, eu vou ao cinema amanhã porque se trata de um planejamento pessoal. Porém, no lado direito eu tenho programação, horário, por exemplo, horário de transportes públicos, filmes, horários marcados. Eu tenho ali um calendário, uma programação. Nesses casos, eu posso usar sim o quê? O simple present, ok? The film starts, olha só, ali, como está na terceira pessoa, the film é it, né? Então, eu posso dizer usei o verbo start, apenas acrescentando o S de terceira pessoa no presente simples. Então, the film starts at 8 p.m. Então, o filme começa. Olha como é que eu estou usando a ideia de presente simples. Então, se é algo que não muda, tem ali um cronograma, um planejamento no sentido de ter um calendário, tá? Uma programação, eu posso sim usar o presente simples, o simple present, tá? Então, a gente tem aqui duas possibilidades de usar tempos já conhecidos para falar de futuro, ok? E muito interessante que quando você tiver um planejamento pessoal, tá? Planejamento pessoal, mas que esse planejamento pessoal tenha um horário fixo, a gente vai ter ali as duas situações. Então, eu tenho as duas possibilidades. Quando eu tiver um planejamento pessoal, mas eu tenho um horário fixo certinho para fazer, para cumprir, eu posso tanto usar a estrutura do present continuous, com ideia de futuro, quanto posso também usar o simple present, a estrutura do simple present com ideia de futuro. Ok, gente? Por isso eu vou pedir essa atividade para vocês, tá? Então eu tenho aqui a seguinte frase: my new job on Friday. Então eu tenho aqui, eu começo meu novo emprego na sexta. Eu começo ou eu vou começar meu novo emprego na sexta. Aqui a tradução não importa. A questão que eu quero saber é o seguinte: eu posso completar com start, que é simple present, ou posso completar com am starting, que é o present continuous. Vocês vão pensar. Então, no exemplo ao lado, percebemos que há um planejamento para o futuro. Ok, tem um planejamento para o futuro, mas sabendo que há situações em que podemos usar tanto o simple present quanto o present continuous, com significado de futuro, com ideia de futuro, responda. Qual opção deve completar a frase? A opção A, a opção B ou as duas? E na número 2, você vai justificar a resposta anterior, se baseando aí nas informações que a gente apresentou aqui na apostila ou nessa nossa conversa, tá ok? Thanks.